Senhor Jesus Cristo vos abençoe, amém, meus amados? Graças a Deus. Dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado aí. Eu sei que a maioria já abraçou, mas nunca é demais, em nome de Jesus. Eu gostaria que você, nesse momento, fechasse seus olhos, colocasse a mão sobre o teu coração. Daqui a pouco você estará participando do corpo e do sangue do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós pedimos a Tua graça, a Tua benevolência sobre nossas vidas. Que o Senhor possa tremendamente falar aos nossos corações. Porque nós fomos alcançados pela Tua misericórdia. Quão bom é estarmos aqui. Meu Deus, nos abençoe poderosamente para a glória e louvor do Teu nome, desde agora e sempre. Amém. Amados, antes de você se sentar, por favor, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, nessa manhã tão maravilhosa. Efésios 2. Efésios 2, versículo 12. Uma manhã tão graciosa. Efésios 2, versículo 12. Queridos, quero trazer à tua memória que amanhã, se Jesus não voltar, nós estaremos na oração das 7:30 da noite até as 8:30. E se Jesus voltar, nós nos reuniremos aí eternamente com Ele e estaremos juntos, amém? Então, se Jesus não voltar amanhã, esteja aqui na oração em nome de Jesus. Efésios 2, versículo 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança, e olhe bem, e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Irmãos, vamos ler novamente. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho aos concertos ou aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Pode se assentar em nome de Jesus. E também lembrando os irmãos que terça-feira nós estamos reunidos, tanto presencialmente ou se não, por videochamadas, nas células. E eu peço a você que esteja conectado em nome de Jesus, para que nós estejamos sendo fortalecidos e agraciados. E na quarta-feira nós temos o culto de manhã e depois à noite, para que essas bênçãos continuem, porque nós podemos dizer Ebenezer, até que nos ajudou o Senhor. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele nos fala de uma realidade muito maravilhosa. Veja bem como que se muda uma situação para outra rapidamente. Eu sei que essa noite deu uma esfriada e nós depois percebemos que ao amanhecer começou a mudar e agora nós já estamos com calor. Veja que mudança drástica, rápida. E como não tem sido as mudanças drásticas que Deus tem feito esse ano? Você já parou para pensar? Irmãos, nós temos visto com os nossos olhos, nós temos contemplado mudanças da noite para o dia. Nós temos visto Deus fazer coisas que nós jamais pensávamos ou imaginávamos. E quando nós olhamos para essa palavra, nós encontramos a razão por que estamos aqui reunidos e o porquê que toda a igreja deve estar sendo despertada para essa realidade. Vamos dar uma olhada, que você vai ver que Deus, Ele nos exorta. E Paulo, tendo a graça de Deus e a revelação do Senhor, ele mostra para a igreja de Éfeso o que foi que aconteceu.
Por que nós devemos valorizar a Santa Ceia do Senhor e tê-la como um marco na nossa vida? Nós vamos observar que no versículo 12, Paulo diz que naquele tempo, quer dizer, um tempo que ficou para trás, mas que a igreja de Éfeso precisava trazer à sua mente. Um tempo em que, nesse mesmo capítulo, no versículo 1, Paulo exorta a igreja, dizendo para ela: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Nós, como cristãos, não podemos jamais nos esquecer, irmãos. Sempre costumo dizer, da onde nós fomos retirados. Nós estávamos em trevas, nós estávamos mortos, nós estávamos, como vamos ver, destituídos da glória de Deus. E a igreja de Éfeso não poderia de maneira nenhuma esquecer que um dia, no passado, eles estavam mortos, mas foram vivificados. É isso que nós encontramos aqui no versículo 12, naquele tempo. Que tempo que é esse? Um passado onde não havia, como nós vamos ver, a presença de Deus. Porque logo em seguida, no versículo 12, ele diz: estáveis sem Cristo. Irmão, você já imaginou? Uma realidade dura e cruel, que muitos não querem aceitar, mas é a realidade. A própria palavra de Deus diz que há pessoas que ainda estão vivendo naquele tempo, em que não se libertaram daquele tempo, em que ainda não foram transportados do reino das trevas para o reino da luz, mas que ainda estão vivendo essa calamidade, essa situação. E a palavra do Senhor diz claramente, volte para o versículo 2 agora, capítulo 2, versículo 2 de Efésios. Diz assim, que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Irmãos, como é maravilhoso nós observarmos que Deus, Ele vivifica, mas nós precisamos observar que ainda há uma grande parte da humanidade que está sem Cristo. Sabe aquela frase que toda a humanidade são filhos de Deus? Ah, seria tão bom se fosse verdade. Mas, meus irmãos, e nós já aprendemos que para ser filho de Deus, a pessoa precisa estar lá em João capítulo 1, versículo 11 e 12. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então veja bem, o apóstolo Paulo dizendo e afirmando uma realidade: sem Cristo, separados, ele continua no versículo 12, da comunidade de Israel. Olha que coisa terrível, separados da comunidade de Israel. Israel, ela simboliza, no meio dessa humanidade, lá em Gênesis capítulo 12, você entende que Deus chama Israel, através da vida de Abraão, para serem separados, para serem uma nação que testemunhasse e demonstrava a glória de Deus. Israel foi chamado e separado para demonstrar essa glória de Deus. Então nós vamos ver que a realidade é que nós podemos estar envolvidos, sendo participantes da comunhão, como disse Deus para o próprio Abraão em Gênesis capítulo 12, que através dele seria bendita todas as famílias da terra. Mas para isso era necessário que nós entrássemos nessa comunidade. É necessário dar um passo. E a Bíblia diz,
no versículo 12, continuando, estranho aos concertos da promessa. Sabe o que é isso? São aqueles que não aceitam a verdade. São aqueles que acham estranho você, eu, renunciarmos esse mundo e amarmos a Deus e tomarmos uma atitude de aceitar aquilo que foi falado na abertura desse culto. De estar em Cristo e ser uma nova criatura. E as coisas velhas ficarem para trás. Naquele tempo das coisas velhas, que fica para trás, prosseguindo agora para frente, vivendo agora uma nova realidade, e não sendo estranho. Você sabe que todo corpo estranho é removido. Se cai um cisco dentro, por exemplo, vamos colocar de um líquido, a gente procura tirar aquele cisco. Todo corpo estranho, ele é expulso. Esses dias estava novamente aí uma cena de uma tragédia em um dos países da África, onde houve uma inundação, uma cidade à beira-mar, e depois de 5 a 7 dias o mar começou a devolver aquele dezenas, centenas de corpos. Por quê? Porque o ser humano não foi feito para viver debaixo da água. O ser humano foi feito para viver sobre a terra. Agora, preste bem atenção, estranhos à promessa de Deus. E a Bíblia diz, não tendo esperança. Olha bem o versículo 12 dizendo, não tendo esperança. Era essa situação, irmãos, de muitos de nós. Mas é a situação de muitos que ainda estão lá fora. Sem esperança. Sem a esperança verdadeira. Você se lembra de Jericó? Quando o povo de Israel a cercou, e a própria mulher chamada Raabe diz, não há mais esperança para nós. Não há mais esperança, e ela não estava dizendo esperança de alguém a socorrer, não, era dentro deles. Dentro deles já não havia mais esperança, não havia mais força. Quantas pessoas estão nessa situação? Por esses dias, uma pessoa sem esperança tirou a vida. Irmãos, você já imaginou, muitas das vezes você não tem noção do que nós estamos aqui participando. Você não tem noção daquilo que está acontecendo nesse momento. Por quê? Porque a Bíblia diz que essa falta de esperança é que dá lugar para depressão. É que dá lugar para a pessoa cometer os atos mais impensáveis que nós podemos imaginar. Agora veja bem, a Bíblia diz e termina o versículo 12 dizendo, sem Deus nesse mundo. Sem Deus nesse mundo. Essa era a situação naquele tempo. Mas a Bíblia diz que provendo Deus no tempo oportuno, Deus envia Jesus. E Jesus vem em carne. E Ele vem com a missão de salvar a todos quanto nele crê. Por isso, eu quero que você observe bem, que a situação da humanidade ainda sem Deus, sem esperança, e ainda, leia comigo no capítulo 2 de Efésios, no versículo agora 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por naturezas filhos da ira, como os outros também. Todos nós estávamos debaixo do jugo de Satanás. Jesus afirmou que uma grande parte da humanidade se tornou filho do diabo. Mas a Bíblia diz no versículo 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós, e ele afirma novamente, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O que ele está dizendo? Que quando Cristo vem em carne, e quando Cristo assume aquela cruz,
coisas começam a acontecer por causa do amor de Deus. O amor de Deus começa a trazer a libertação para todos nós, para poder nos vivificar. Leia Efésios capítulo 1, versículo 7. Ele diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Observe bem a afirmação, é que quando Jesus ali na cruz, Ele está derramando o sangue dele, Ele está nos redimindo, Ele está nos redimindo, Ele está nos libertando, irmãos, do poder do pecado, porque todos nós sabemos que o salário do pecado é a morte, a separação do homem de Deus. Mas Jesus vem agora para nos unir a Deus. E Ele vai fazer isso, através dele dar a vida dele, derramar o sangue dele. Vá para Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Quando Jesus está derramando o sangue dele, Jesus está nos tirando, Colossenses 1,13. E Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o perdão dos pecados. Irmão, lembre-se de Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, mas a terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam. Preste atenção o que ele está dizendo no versículo 13. Ele está dizendo que Jesus, quando derrama o seu sangue, nos tira do poder das potestades das trevas. As trevas vão destruindo as vidas, as trevas não permitem vida. Por isso que aqui está escrito que pelo poder da morte e do sangue de Jesus. Vá para Hebreus capítulo 9, versículo 22. Hebreus 9, versículo 22. Hebreus 9, versículo 22. Diz assim: quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E aí vem uma afirmação: e sem derramamento de sangue não há remissão, não há libertação, não há perdão, não há justificação, não há santificação, não há nada, irmãos. E eu quero que você entenda que não era qualquer sangue. Vá para agora o capítulo 9 de Hebreus, versículo 11. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, dessa criação, nem por sangue de bodes e bezerro, mas por seus próprios sangue, entrou uma vez num santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes, cinzas de ovelha, espargidas sobre os imundos, os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Lá em Efésios estávamos sem Deus, mas quando eu aceito o sacrifício, quando eu aceito o plano de Deus, eu passo a servir a Deus. Por quê? Porque o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, que se ofereceu a si mesmo, me torna agora purificado. E nós vamos ver que essa purificação, irmãos, ela é extraordinária. Deus produziu algo extraordinário para a tua vida. Vá para Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, versículo 23.
Lá afirma que todos estão destituídos da glória de Deus. Mas no versículo 24, afirma que, sendo justificados gratuitamente pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus. Olha que coisa tremenda, olha que coisa linda, maravilhosa. Você pode ser justificado, eu também, e todos os nossos pecados serem apagados, serem destruídos. Por quê? Por causa do poder do sangue de Jesus, ao qual nós colocamos a nossa fé, como está no versículo 25. E ali há perdão, ali há a manifestação da justiça de Deus. 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 1, versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Irmãos, há poder no sangue de Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Eu quero que você leia com muita atenção, para você entender o porquê que nós devemos zelar por esse momento que a igreja tem. 1 João, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Mas olha o 19, olha com que eu e você fomos resgatados, tirados das trevas e trazidos para a luz, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Vá para o versículo 20, o qual na verdade em outro tempo, novamente a palavra tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Esse é o tempo em que eu tenho que olhar e ver o que o sangue de Jesus fez por mim, e fez por você, e fez por esta humanidade. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, olha o que o sangue de Jesus produziu. Olha o que o sangue de Jesus pode produzir na vida daquele que abre o seu coração. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, Jesus nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdote para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre, amém? Jesus, Ele nos ama, e Ele nos lava no seu sangue. Irmãos, em Apocalipse capítulo 5, versículo 9. A Bíblia diz, e cantavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro, Senhor, e de abrir os seus selos. Por que que tu és digno? Porque foste morto, e com seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Você pode dizer comigo, eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus. E você sabe o que diz o versículo 10? Ele te comprou, Ele me comprou para o nosso Deus, e para fazer de nós reis e sacerdote, e para reinarmos sobre toda a terra. Se você foi comprado pelo sangue de Jesus, diga aleluia!
Hoje o sangue de Jesus, hoje o sangue precioso de Jesus te torna reis sacerdotes. E eu quero que você entenda que é por isso que nós não podemos permitir que a Santa Ceia se torne um ritual religioso, mas é um tempo de celebração, é um tempo de vivermos esse maravilhoso tempo que Deus preparou, de uma consciência, irmão, purificada. E agora, meus irmãos, vivendo somente para Deus, é tempo de festa. E eu quero terminar lendo com você 1 Pedro, volte lá, 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, a Bíblia diz: mas vós sois, versículo 9, 1 Pedro 2, 9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos resgatou das trevas para a maravilhosa luz. E hoje, nesta manhã, nós podemos viver essa promessa. Quero terminar te trazendo à memória uma cena muito maravilhosa. A Bíblia diz que um homem tinha 2 filhos. E um dos filhos saiu de casa. E ele foi embora. E a casa ficou vazia, esperando a volta do filho. E no dia em que o filho voltou para casa, a Bíblia diz que o pai, ao recebê-lo, mandou matar o novilho. O novilho que estava sendo preparado, porque o pai sabia que o filho voltaria. O que significa a morte daquele novilho, que está lá no Evangelho de Lucas? Significa que para uma restauração, para novamente haver uma comunhão familiar, é necessário que haja um sacrifício. E a Bíblia apresenta Jesus como o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, para que pelo sangue dele, eu e você possamos viver uma vida de comunhão com Deus. Se você pode, nesse momento, curve a sua cabeça. O cordeiro já foi morto, para que você tenha comunhão, para que eu tenha comunhão com o Pai. Nessa manhã, o sangue de Jesus Cristo nos trouxe para perto de Deus. Chegamos perto, estamos na presença do Senhor, não por ouro e nem prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. O que o sangue de Jesus fez por ti, o que o sangue de Jesus fez por mim, é incalculável. Nesta manhã, o sangue de Jesus Cristo, o sangue de Jesus, derramado por mim e por você. Adore ao Senhor, louve a Ele, porque Ele é digno. E eu quero que nesse momento você traga à tua memória esse novo tempo, um tempo em que você é uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Você pertence ao Senhor. Adore a Ele. Início eras a palavra, e hoje Deus te tornou? Deus Altíssimo, te tornou um com Ele. Adore ao Senhor. Ao receber a Santa Ceia, você espere seu irmão para junto nós cearmos. Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome
deixou o céu para buscar. Veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Declare mais uma vez. Declare de todo o seu coração. O véu tu rompes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama sua glória, pois ressuscitaste vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Quero trazer a tua memória. Não precisa abrir sua Bíblia. 1 Coríntios 6:20. Porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. No capítulo 7, versículo 23, diz: foste comprado por um bom preço. Não vos façais servos dos homens. E a Bíblia diz em 1 Coríntios ainda, capítulo 11: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Esse momento que você está vivendo, que eu estou vivendo, o Senhor um dia, Ele deixou o exemplo. Ele tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isso é meu corpo que é partido por vós. E Ele disse: fazei isso em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Espírito Santo, nós trazemos a memória de que nós estamos vivendo agora em Cristo e somos uma nova criatura. E as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Espírito Santo, nós somos essa nação. Somos, Senhor Jesus Cristo, essa geração eleita, esse sacerdócio real, essa nação santa, o povo adquirido. Por isso, Espírito Santo, em nome de Jesus, nós trazemos a nossa memória que o corpo de Jesus foi partido por nós. Senhor, neste momento nós comemos desse pão, dando graças. Pode comer, meu irmão.
Semelhantemente também, depois de cear, ele tomou o cálice dizendo: esse cálice é o novo testamento, a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Oh Espírito de Deus, Senhor Jesus Cristo, pelo poder da nova aliança, a nova aliança que nos faz ter uma mente, Senhor Jesus, cheia de paz. Meu Deus, limpando a nossa mente, tirando, Senhor, as acusações, porque pelo poder do teu sangue, nós somos, Senhor, perdoados. Senhor, o teu sangue nos limpa, o teu sangue nos purifica, nos justifica. Senhor Jesus, nós somos libertos, somos livres, Senhor Jesus Cristo, não porque, meu Deus, fomos, meu Pai, bons, ou porque somos perfeitos, mas é pela tua misericórdia do teu sangue derramado, é por causa do teu precioso sangue, Senhor. E nós te adoramos e te bendizemos, e em nome de Jesus, Pai, nós celebramos neste momento, para a glória e louvor do teu nome. Podei beber em nome de Jesus. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor, nós te adoramos, te bendizemos, Senhor, porque sabemos que Tu está no controle de todas as coisas. E o Senhor administra a tua igreja, o Senhor administra o teu povo, o Senhor cuida da tua igreja, o Senhor a santifica, o Senhor a purifica, o Senhor a fortalece. Senhor, eu te adoro, eu te glorifico, por estar, meu Deus, dando saúde à tua igreja, por estar dando força à tua igreja, por estar dando, Senhor, vida à tua igreja. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Senhor, bendito aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida. E nesta manhã, Senhor, nós tomamos esta palavra, meu Deus, pela nossa vida. Senhor, a nossa vida é transformada, fortalecida. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, por tudo e por tudo que o Senhor tem feito. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou Teu Filho amado para salvar e perdoar. A cruz morrer os meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória
vivo está. Que Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Se você pode, levante as tuas mãos e cante mais uma vez. Que Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Adore a Ele, adore a Ele. Adore a Ele de todo o teu coração. Ele habita no meio dos louvores, Ele está presente. Ele ressuscitou, Ele está vivo, operante. E nós confessamos, Senhor, a tua ressurreição. Nós confessamos que o Senhor veio em carne, o Senhor reina. E o Senhor está, Senhor, em nosso meio. A ti a glória, o louvor, a força e o poder, Senhor, em todo o tempo. Adore ao Senhor. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.